E nesta ocasião quero convidá-los a abrir as Sagradas Escrituras, Palavra de Deus, no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, nos versículos 8 e 9. Apenas esses dois versículos. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 8 e 9. Diz assim a palavra do Senhor. Observe. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos céus, há júbilos diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Palavra do Senhor. Amém? Hoje nós não teremos culto infantil, é isso? Não teremos. Então, irmãos, eu quero tratar com vocês hoje o seguinte tema: resgatando os valores da família, baseado no texto que nós lemos. O Conselho da Igreja resolveu separar trimestres por tema. Então, vocês perceberam que no primeiro trimestre de 2024, nós tratamos o encontro de Jesus. Encontro de Jesus com Pedro, o encontro de Jesus com um morto, o encontro de Jesus e vários encontros com Jesus. Mês de abril, maio e junho, nós vamos tratar sobre família. Nós falamos hoje pela manhã, baseado no texto de 2 Reis, capítulo 20, do versículo 12 até o versículo 19, nós tratamos sobre o tema O que viram em tua casa. Nós tratamos esse tema hoje pela manhã. E nós passeamos pelas Sagradas Escrituras, entrando, com permissão, é claro, na casa de alguns personagens bíblicos. E vimos o que acontecia na casa dessas pessoas, tanto exemplos negativos como exemplos positivos. E daí tiramos lições para o nosso dia a dia, lições para a nossa vida, lições para a nossa família, para a nossa casa. Lição para o homem como o cabeça da casa, como o sacerdote do lar, provedor. E de igual modo para a mulher, ajudadora, companheira, mulher de oração. E agora à noite vamos tratar sobre esse seguinte tema: resgatando os valores da família, conforme o texto de Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8 e 9. O que nos chama a atenção é que o capítulo 15 é um complexo de 3 parábolas curtas, é verdade, mas traz 3 lições sobre alguma coisa perdida. Observe comigo, no capítulo 15, no versículo 3, você vai encontrar a parábola da ovelha perdida. No versículo 8, você vai encontrar a parábola da dracma perdida. No versículo 11, você vai encontrar a parábola do filho pródigo, que é o filho perdido. E quanto ao filho perdido, se discute se o filho perdido é o que saiu de casa ou se o filho perdido é o que estava em casa, por causa da forma que o filho que ficou em casa recebe o filho que tinha saído de casa. Às vezes nós estamos dentro de casa e nos tornamos o filho perdido, mesmo estando dentro de casa. Mas isso aí é uma outra história. E a parábola que fala da dracma perdida, ou a moeda perdida, nos chama a atenção, e eu separei apenas 4 lições para tratarmos nesta noite. Mas antes, eu quero trazer à memória um percentual muito importante. Um pesquisador e sociólogo chamado Clemir Fernandes, ele fez um levantamento e chegou à seguinte conclusão. Observe que 50% dos presidiários, observe, 50% dos presidiários ou eram cristãos ou eram filhos de cristãos. Observe, 50% daqueles que estão no presídio ou eram cristãos ou eram filhos de cristãos.
professos, não crentes nominais, mas que tinham seus nomes no hall de membros da igreja. Isso é preocupante. Eu conheço, e você também deve conhecer, pessoas que reuniam conosco, ou nesta igreja ou naquela, que hoje já não está mais conosco, e que infelizmente enveredaram por outros caminhos, a saber, os caminhos das drogas, o caminho da homossexualidade, o caminho da perversão, entre tantos outros. Pessoas que estudaram a Bíblia conosco, pessoas que conheciam a verdade, pessoas que professavam a verdade. Mas o Clemir Fernandes não para por aí. Como sociólogo, ele diz uma coisa muito interessante, e isso é algo positivo. Ele também diz que nos presídios do Rio de Janeiro, há um grupo de quase 70% de presidiários que são evangélicos. Ou seja, essas pessoas, ao ser presas por cometerem algum delito, elas foram impactadas por alguém que foi nos presídios e pregar o Evangelho. E essas pessoas aceitaram Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E esse percentual já beira 70%. Então nós temos uma coisa positiva e temos uma coisa negativa. A coisa negativa é que aqueles que estão no presídio, 50%, eles estavam sentados nos bancos assim conosco, ou eram filhos nossos que hoje estão no presídio. E a outra coisa é que ele diz, o Clemir Fernandes, que 70%, ou beirando os 70%, são presidiários evangélicos, aceitaram Jesus e professam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas por que nós chamamos e trouxemos estas informações à tona? Porque Paulo Freire, um dos grandes pensadores e escritores, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia assim: eduque as crianças e não precisarás castigar os homens. Eduque as crianças e não precisarás castigar os homens. Diante dessa verdade, a gente lembra também de um outro pensamento que diz assim: adote o seu filho ou a sua filha antes que o bandido, ou o traficante, ou o homossexual, ou a bandidagem, ou seja quem for, o adote. Então nós precisamos pagar o preço de entender que o filho que Deus nos deu, não só como herança, mas também como algo precioso que nós precisamos cuidar. E como mordomos, nós teremos que prestar contas a Deus. Nós somos mordomos dos bens que chegam às nossas mãos para administrá-los, e somos mordomos dos filhos que Deus nos dá. Para isso, eu quero tratar 4 lições sobre o tema resgatando os valores da família. Observe comigo o que diz a parte A do versículo 8. Diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? A primeira coisa que nos chama a atenção é que esta personagem anônima do texto, ela perdeu algo. Ela perdeu algo. Observe. E qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma? A dracma corresponde, no valor grego, passando para o valor romano, ao denário. Um denário correspondia a um dia do trabalhador comum. Entenda o trabalhador comum, um pedreiro, um ajudante de pedreiro, um eletricista, um encanador. Não estamos falando do alto escalão da profissão, a saber, médicos, dentistas, advogados, mas o trabalhador comum. A dracma que a mulher perdeu equivalia a uma diária de um trabalhador comum. Mas essa mulher não só tinha uma dracma, essa mulher tinha 10 dracmas. Talvez ela pudesse desvalorizar a preocupação
de perder uma. Tinha tantas, tinha 10. Mas ali se resumia toda a sua riqueza ou toda a sua economia. Economia talvez de vários anos para um projeto de sua vida. Mas o texto diz que esta mulher perdeu uma dracma. Então a primeira lição que eu quero tratar com vocês é o que temos perdido em nossas casas. A personagem do texto, ela não perdeu na rua essa dracma. Ela não perdeu essa dracma na praça. Ela não perdeu no campo de futebol. Ela não perdeu em nenhum outro lugar, mas perdeu em casa. Dentro de casa. E isso nos chama atenção. O que é que eu e você, nós temos perdidos dentro de casa? Você talvez pense em algo de valor, a saber, bens materiais. Mas às vezes, irmãos, e a maioria das vezes, os que nós perdemos mesmo são as pessoas que nós amamos e que estão dentro de casa e que estão ali conosco e nós temos perdido. Nós temos perdido, talvez, a autoridade para os nossos filhos. Nós temos perdido, talvez, a autoestima. Nós temos perdido a motivação de investir nos nossos filhos para que eles sejam pessoas melhores. Temos perdido o amor prático, o amor correspondido. E talvez, se você lembra, se você assistiu ou leu, eu quero pedir permissão para trazer à tona novamente o livro A Cabana. Se você teve a preocupação, quando eu citei a primeira vez este livro, se você leu ou folheou, ou teve a curiosidade de assistir o filme, você vai ver que Deus, personificado na pessoa de uma mulher, conversando com Mackenzie, ele diz assim: Mackenzie, você não quer perdoar a pessoa que sequestrou e matou sua filha, mas eu quero colocar você agora no trono para julgar. E ele vai julgar agora aquela pessoa que fez o que fez com sua filha. E ele disse: não, eu não quero. Mas a sabedoria personificada em uma outra pessoa diz: você precisa julgar. E ele sobe então no trono e ele condena a pessoa que fez o que fez com sua filha. Observe, mas Deus pergunta para ele assim: olha, que este homem que fez isso, ele foi abusado pelo seu pai. Ele foi abusado, e o pai dele foi abusado por outra pessoa. Ele foi espancado, e começou a mostrar um círculo de situações que Mackenzie pensou assim: ele então é uma vítima. Aquele que sequestrou minha filha, aquele que matou minha filha, ele é vítima do sistema. Merece punição? Sim. E Deus disse assim: não tem como. Toda ação tem uma reação. Há consequências. E Deus, no livro ou no filme, diz assim: há a corrente do bem, mas a corrente do mal insiste em destruir as famílias. O que eu quero deixar bem claro, irmãos, dentro desse primeiro ponto, o que temos perdido em nossas casas, é a respeitabilidade. Temos perdido o tato e o afeto pelo outro, como o outro pensa, como o outro é. E nós temos perdido também a autoridade sobre aquele. E eu e você como pai, eu e você como mãe, precisamos achar aquilo que temos perdido dentro de casa. A submissão, o respeito. O pai precisa não só dar aos filhos, mas também precisa amar de fato os filhos. Os filhos, por sua vez, precisam não só amar os pais, mas respeitá-lo. Então, há uma corrente, uma troca de coisas boas que devem ser restauradas, porque perdemos dentro de casa. Perdemos o afeto, perdemos a afeição,
perdemos o respeito. E nós pais, muitas vezes, temos sido tão permissivos que temos perdido a autoridade. A pergunta é: o que temos perdido dentro de casa? Eu vou contar uma história para vocês que não me alegra em contá-los. Em uma certa ocasião, ainda como pastor da primeira igreja presbiteriana em Campo Grande, nós fomos convidados para pregar na igreja presbiteriana de Laranjeiras, na Serra. Então eu, a Glaucia e meus 2 filhos, nós combinamos para ir. Um disse que não queria ir. Eu disse: não, filho, vamos, você vai ficar em casa? Não, pai, não quero. Eu digo: filho, por favor, vamos. Eu quero que a igreja conheça a minha família. E nós levamos os meninos. Talvez ele tinha a idade de uns 15 ou 16 anos, não lembro ao certo. E nós chegamos na igreja, a esposa ficou nos primeiros bancos juntamente comigo, depois eu fui ao púlpito, e a igreja, então, o pastor Geraldo já chegou, o pregador, está com sua esposa, está com o filho A, o filho B também está aí com vocês, pastor? Eu digo: tá. Filho, cadê você? Não é que o menino tinha voltado para casa? Saiu de Laranjeira, foi para Campo Grande sozinho. Eu disse: Glaucia, cadê o menino? Não sei. Eu digo também: não sei. O que é que aconteceu? O menino foi arrebatado e nós não fomos. Chegamos em casa, o menino estava em casa. Aí eu fiquei preto de raiva. Não tem como ser diferente. E aquele dia o sangue subiu pela cabeça. Mas eu não espanquei, eu não agredi, eu não bati. Eu disse: filho, o que é que aconteceu? E tivemos uma conversa com ele. E eu expliquei para ele da vergonha que eu passei particularmente. E disse: filho, o que eu passei eu não quero que você passe nunca. Você nunca deveria ter feito o que fez. Pensa nas consequências do que poderia ter acontecido nesse seu retorno sozinho para casa, vindo de ônibus. Porque eu não respeitei a sua vontade de não querer ir na igreja naquele dia. Às vezes nós pais somos autoritários, tem que ir, bater o pé e levar a força. E a pessoa vem à igreja, está aqui, mas não está. Nós precisamos abrir um elo a mais de diálogo, de conversação, de respeitar a vontade do outro, dar limites a esta situação. É óbvio que não pode ser exceções e exceções, e as exceções virar regra, mas precisamos ser mais compassivos, mais misericordiosos, ser mais pai e mais mãe, e consequentemente mais filhos e mais filhas, porque a família é o bem maior que nós temos. Mas há uma segunda lição também no texto. Observe o texto, versículo B, diz assim: o qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma. Segunda lição: quanto perdemos? A primeira lição foi o que temos perdido. A segunda lição é quanto temos perdido. O texto diz que a mulher perdeu 1 dracma. Ela tinha 10, perdeu uma. E ela perdeu uma, ficou enlouquecida. Ela levantou os móveis, levantou o tapete, ela acendeu a luz, a candeia, a lâmpada. Mesmo que fosse de dia, ela acendeu a luz, porque naquela região e naquela época, no Oriente Antigo, as casas quase não tinham janelas. E as janelas que tinham eram pequenas. Por isso você lembra que Paulo, quando prega lá em Atos 28, ele faz um sermão tão longo que Eutico cai da janela. Porque a janela não era uma janela confortável, e janela não era lugar para ninguém ficar, né? Mas as janelas da época do Oriente Antigo eram uma janela pequena, e não clareava tanto. Então o texto, mesmo que o texto não diga que é de dia ou de noite, esta mulher acende a luz mesmo à noite, ou acende a candeia mesmo à noite. Sabe por quê? Porque ela perdeu algo. E diz o texto que essa mulher ficou perturbada. Mas observe uma coisa: quanto perdemos? Imagine que você tenha 2 filhos ou 2 filhas,
Se você perder uma, não tem problema, é isso? Imagine que você tenha 10 filhos, como era no passado. Se você perder um para as drogas, talvez não faça tanta diferença, é isso? Se você tem 8 filhos, 4, 3, se você perder um filho para a homossexualidade, para as drogas, para o vício, se ele torna-se bandido, traficante, você está feliz porque só perdeu um? Quanto perdemos? É interessante que todos são importantes dentro da família. Você tem nas suas mãos, em uma mão você tem 5 dedos, e na outra mão você tem 5 dedos. Mas ninguém quer perder um dedo. Muito menos devemos dar chance de perder aquilo que Deus nos deu, como herança sua, filho ou filha. O que temos perdido? Quanto custa o que perdemos? Casamento. Quanto perdemos no casamento? Quanto perdemos na respeitabilidade ou a falta de respeito dos cônjuges? A falta de respeito com os filhos? Quanto perdemos? Quanto vale os nossos filhos? Quanto vale os nossos casamentos? Talvez hoje você tenha seu filho e sua filha em casa e você trata com austeridade, você trata com ignorância. Um dia que esse menino e essa menina resolvem sair de casa, um dia que essa menina ou esse menino faz as malas e casca fora, você vai à loucura, você vai atrás, você procura, anuncia nos jornais, põe na polícia. Mas poderia ser evitado tudo isso se nós tivéssemos um pouco mais de tolerância, um pouco mais de respeitabilidade, um pouco mais de atenção, um pouco mais de participação na vida dos meninos. Achamos que dar o teto, dar a comida, dar roupa, calçado é o suficiente. Diante da sociedade tão destrutiva a qual vivemos, nós precisamos mais de atenção. O povo está carente e nós precisamos refazer, dar uma nova roupagem daquilo que nós temos dentro de casa antes de perdermos. Mas tem uma terceira lição que o texto nos traz. O texto diz: o que fazer quando perdemos? Nós não gostaríamos de perder, perdemos, e aí? Vamos ficar omissos? Vamos ficar quietos? Não, olha para o texto. E qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Terceira lição: o que fazer? Precisamos, primeira coisa, ele diz assim: varrer, acender a candeia. Segunda coisa, varrer a casa. Terceira coisa, procurar diligentemente até encontrá-la. Quando diz diligentemente até encontrá-la, está dizendo: não perca, não deixe de procurar, seja incansável até encontrá-la. Pastor, eu estou perdendo meu filho, pastor, eu estou perdendo minha filha. O que fazer? Acende a candeia. Procura ajuda. Nós precisamos aprender a procurar ajuda. Nós precisamos aprender a procurar profissionais, pessoas confiáveis que Deus coloca diante de nós para nos ajudar. Nós precisamos fazer algo. Não podemos perder o bem maior, ou parte do bem maior que Deus nos deu. Acenda a candeia. O que é que está acontecendo? O que pode acontecer? Se eu não dou atenção ao meu filho, à minha filha, o que pode acontecer? Acenda a candeia. Varra a casa. Ou seja,
tira todos os objetos e empecilhos que impedem de um diálogo aberto com esta pessoa, do marido com a esposa, do esposo com a esposa, do pai com os filhos e dos filhos com os pais. Varre, tira todo o empecilho, todo o embaraço. Ah, pastor, eu tenho vergonha. Tira a vergonha, varre a vergonha. E fala para seu pai, fala para sua mãe o que está te perturbando, o que dói a tua alma. Precisamos abrir o coração e chorar diante desse ciclo que é família, o bem maior que Deus nos deu. Nós precisamos chegar e dizer assim: pai, está acontecendo isso e isso, eu não quero carregar esta mágoa, eu quero reconciliação, eu quero paz. O Senhor é meu pai, o Senhor é minha mãe, eu quero me encontrar contigo de novo, eu quero ter prazer na vida, eu estou vivendo angustiado, angustiada, estou morrendo por dentro, eu não tenho felicidade. E pode haver uma reconciliação, uma coisa amável entre pai, mãe e filhos. Deus trabalhando na família para que haja uma reconciliação e nós possamos a viver família como ela é, em sua totalidade. Não só acender, não só varrer, mas também procurar. Mas não procure o erro só no outro. Ah, o erro é meu pai, o erro é minha mãe, ah, o erro é ela, o erro é ele. Não vamos procurar culpados, vamos procurar caminhos da reconciliação, vamos encontrar caminhos da paz, vamos encontrar caminhos do acerto. Ah, pastor, mas é muito caro esse preço. Pague o preço, mas não despreze esse bem maior que Deus te deu, tua família, teu filho, tua filha. Às vezes a pessoa tem um relacionamento, tem um filho ou uma filha nesse relacionamento e termina o relacionamento. A mulher vai para outro lado e o homem vai para outro lado e o menino fica uma semana na casa de um, uma semana na casa do outro, não tem relacionamento afetivo e forte, nem com um nem com o outro, e a pessoa está sofrida, ferida, magoada, mal amada e se torna uma pessoa amargurada e vai reproduzir esta amargura em um outro relacionamento que ela tinha. Por quê? Porque os seus pais não permitiram que ela se acertasse. Através desse exemplo, a pessoa passa a ser multiplicadora e reprodutora de sentimentos de mágoas e consequentemente abusivos. O que fazer? Precisamos acender a candeia. Olha, está acontecendo alguma coisa aqui, vamos resolver isso aqui, antes que vire um grande problema. Vamos varrer todo o empecilho, toda a dificuldade para resolver esse problema. Vamos procurar diligentemente o que é que está causando esses problemas, para que volte a ter paz e comunhão na nossa casa, na nossa família e entre nós, os membros da família. Quarta e última verdade que o texto diz: e tendo achado, reúne as amigas e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, achei a dracma que eu tinha perdido. A quarta lição é fazer a festa. Nós precisamos fazer festa quando as coisas estão bem, mas para fazer festa nós precisamos pagar o preço. Precisamos de renúncia, precisamos de oração, precisamos da dependência de Deus, precisamos tirar a máscara daquilo que aparenta ser: eu sou o cara, eu sou o macho da casa, eu não vou me dobrar, eu não vou me prostrar. Não, ela ou ele é que tem que me procurar. Não, tira essa máscara da falta de verdade, quebrante seu coração, vá até as pessoas envolvidas e resolva todos os problemas, se você quer ser curado. Quando Mackenzie chega à cabana, Deus diz para ele: eu lhe trouxe aqui, o convite foi eu que lhe dei,
E ele pergunta: Mackenzie, para que você me trouxe aqui? E ele disse: eu lhe trouxe para que você encontre cura. Você encontre cura. Deus nos trouxe aqui hoje para que eu e você alcançássemos a cura. Que Deus nos abençoe. Que esta palavra tenha lugar no meu coração e no seu coração. Mas eu não vou parar sem antes orar por você. Eu quero que você vença o primeiro obstáculo vindo aqui à frente, porque eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa, pela sua família. Eu peço que Deus faça algo novo na sua vida. Que tudo isso que nós vimos aqui e aquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração, eu quero, em nome de Jesus, que Deus dê vitória à sua família, Deus dê vitória à sua casa. Fique aqui, meus irmãos, forme um semicírculo. Como estás, princesa? Tem um horário? Deus abençoe. Homem forte, valente. Me ajuda. Pode vir, meu irmão, minha irmã. Vamos esperar você vir, não tem pressa. Quem mais? Oh, glória. Aleluia. Deus está nesse lugar, meus irmãos. Deus está nesse lugar. Glória a Deus. Só Deus nos cura, irmãos. O Espírito Santo de Deus nos cura. Nossas famílias é o bem maior que nós temos. Eu já contei para vocês sobre uma mulher que orava pelo seu marido, 40 anos orando pela conversão do seu marido. 40 anos. Ela dizia assim para mim: pastor, o meu desejo é subir a rampa desta igreja de mão dadas com o meu marido. 40 anos. E passou 1 ano, 2 anos, 3 anos. No 40º ano, no 40 anos, nesse dia, ele morreu nos seus braços. Mas antes ele disse assim: Maria, ora por mim. O que você quer realmente? Ele disse: eu quero aceitar Jesus no meu coração. E ela disse assim: ela falando consigo, 40 anos que eu oro pela conversão dele. Ele disse: Maria, ora por mim. E ela orou por ele. Sabe o que aconteceu, Ângela? Ele morreu depois, nos braços dela. Mas antes ele confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Irmãos, fiquemos de pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos rogar que as bênçãos de Deus sejam renovadas nas nossas casas, nas nossas famílias. Que Deus trabalhe em nós, pais, mães, filhos e filhas. E que Deus cure as nossas feridas, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos. Feche os seus olhos, oremos ao Senhor. Deus, tua igreja clama, tua igreja busca graça e misericórdia. Cada um de nós que estamos aqui, precisamos, Senhor Deus, de cura. Precisamos, Senhor Deus, de reconciliação, não só contigo, Senhor, mas também com o nosso ente querido. Às vezes as coisas não estão bem dentro de casa. Há mágoa, Senhor, da filha com a irmã, com a mãe, a irmã com o irmão, a irmã com a irmã, o irmão com o irmão. E a casa, o lar, em vez de ser uma harmonia, é uma desgraça, Senhor. É uma confusão. Mas em nome de Jesus, Senhor, hoje nós estamos profetizando cura e bons relacionamentos nas nossas casas. Nós estamos profetizando, Senhor Deus, cura na vida daqueles que estão traumatizados pelo erro do passado. Não os seus erros, mas os outros que erraram contigo e erraram com essas pessoas. Deus, em nome de Jesus, as pessoas que nos feriram no passado, as pessoas que magoaram nossas vidas, as pessoas que destruíram, Senhor Deus, nossas emoções, nós agora, em nome de Jesus, as perdoamos. Porque nós queremos estar livre para te servir, para adorar e para viver uma vida abundante. Por isso, Deus, ministra na vida dos meus irmãos e traz cura, Senhor, para o louvor da tua glória. Fortalece e abençoa os nossos relacionamentos. Não permita, Senhor, que o diabo, o inimigo das nossas almas, venha destruir as nossas casas, os nossos lares, as nossas famílias, porque tudo isso te pertence, é teu,
para a glória tua. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.